qual o papel do design na indústria brasileira? Bom, o papel do design na indústria brasileira é o tema da Brasil Design Week desse ano. A gente costuma dizer que o Brasil já fez a sua lição de casa em termos de commodity, né? O Brasil, por conta das características do país, tinha que apostar realmente na questão dos commodities, e isso já foi feito. E com a inclusão de um novo plano do governo brasileiro, que é o Brasil Maior, que é um plano de agregação de valor, a gente entende que o design é a ferramenta para os empresários brasileiros começarem a agregar valor aos seus produtos, tornarem seus produtos mais competitivos e, principalmente numa era extremamente competitiva como a gente vive hoje, o design passou a ser fundamental. Ele deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade. O que a gente entende é que o empresário brasileiro ainda não se deu conta disso. Por quê? Porque o design ele permeia diversas áreas, né? Quando a gente fala de design, a gente fala de design gráfico, design de produto, design de experiência, design. Então, essa amplitude do design dificulta o seu entendimento. E a nossa função, enquanto a B-Design, que é a Associação Brasileira das Empresas de Design, é levar esse conhecimento aos empresários. A gente está fazendo isso aqui na Brasil Design Week, trazendo essa discussão na boca de empresários, os empresários mostrando os seus cases, para que o empresariado brasileiro entenda efetivamente que o design é uma necessidade para a indústria brasileira. Então, você está dizendo que é recente na cabeça do empresário que o design pode ser considerado uma ferramenta estratégica? Explica um pouco melhor, por favor. Quando eu disse que o design ele hoje é uma necessidade, isso vem, obviamente, por conta das mudanças dos mercados, né? O design sempre foi uma ferramenta capaz de agregar valor. Porém, hoje, não é simplesmente agregar valor. No início, o design ele dava a identidade para as coisas, né? Hoje, ele cria diferenciação, né? E diferenciação é um ponto fundamental hoje na indústria, né? Então, esse eu acho que é o principal ponto. Então, quando você diz que é recente, sim, é recente por conta da necessidade do mercado. Mas, como matéria, o design não é recente. A indústria brasileira não se utilizava do design. Isso a gente está brigando muito para que aconteça. Os setores não têm isso. Eu costumo dizer que é o seguinte: eu vou estar satisfeito quando tiver uma linha no budget das empresas dizendo investimentos em design. Aí sim o empresário brasileiro vai estar entendendo a importância do design. Você fala em economia criativa. O que é economia criativa e qual é essa relação com o design e com a indústria? A economia criativa é um termo recente, né, da década de 90. Surgiu na Austrália, a Inglaterra captou a essência dessa questão da economia criativa, que basicamente, tentando resumir a questão da economia criativa, antigamente a gente tinha uma economia que transformava matéria-prima em produto. Hoje, a economia criativa é aquela economia regida por uma matéria-prima diferente, que não é mais uma matéria-prima física, é o conhecimento transformado em novas ideias, e essas novas ideias criando empresas e negócios, geração de lucros e receitas, empresas como Facebooks da vida, que não tem nada que produzido materialmente, né? Então, a economia criativa é um pouco disso. O interessante é que ela abrange um universo muito grande, né? A Inglaterra entendeu isso muito bem, e a gente teve aqui dentro da Brasil Design Week um fórum junto com o consulado britânico discutindo esse tema da economia criativa. Ela entendeu que cultura é economia criativa, entretenimento é economia criativa, moda é economia criativa, tudo aquilo que se utiliza da criatividade para geração de receita, geração de lucro, está inserido dentro da questão da economia criativa. E a gente entende que o design ele permeia todos esses setores. Então o design é a liga dessa questão da economia criativa. A gente acha que é um tema transversal a todos esses setores da economia criativa. Portanto, a gente traz a questão do design e traz a questão da economia criativa para nos ajudar nesse desafio de convencer o empresário brasileiro a investir no design. E para fechar, e por falar nisso, em empresário, investimentos em design, como que está a história de design brasileiro fazendo uma correlação com o design internacional? Eu costumo dizer que o Brasil é o Vale do Silício da criatividade, né? Nós somos uma nação formada por cidadãos multiculturais, né? Nós temos uma cultura multicultural, que quiçá somos a cultura mais preparada para um mundo globalizado justamente por essa característica. Então, o design no Brasil ele tem uma história muito bonita, ou seja, a gente tem designers de qualidade há muitos anos, porém, a ausência de demanda da indústria por essa ferramenta do design fez com que o design
brasileiro se enfraquecesse enquanto indústria. O que está acontecendo hoje é uma transformação, um pouco fruto da mudança do mercado e um pouco fruto também do movimento que a B-Design tem feito ao longo dos últimos 7 anos. A gente está consistentemente indo para Cannes, levando missões empresariais para Nova York, como aconteceu recentemente, fazendo missão empresarial como a gente fez para Cannes esse ano, a Brasil Design Week no seu 4º ano. Então, essa profissão vem se valorizando. As pessoas hoje já desejam ser designer. Antigamente as pessoas tinham um pouco, não vou dizer vergonha, mas não tinham tanto orgulho quanto tem hoje de dizer que são designers. E isso está fazendo com que o design brasileiro cresça. A criatividade já existe, a capacidade já existe, os brasileiros já se destacam mundo afora, porém, com uma indústria forte, a gente acredita que a gente vai se destacar com muito mais força.